Vamos lá, Provérbios 24. Eu não sei, deixa eu só fazer um teste aqui, rapidinho, só para... Alguém lembra Isaías 53? Alguém aqui sabe assim? Lembro. Alguém lembra alguma coisa, Isaías 53? Lembra? Verdadeiramente, ele deve lembrar essa parte, né? Mas ele começa assim: quem deu crédito? Quem deu crédito ao que ele veio falando, né? Quem deu crédito? A palavra de hoje tem a ver com isso. A importância que você der à palavra de hoje, ela pode ter um efeito tremendo na sua vida. Então, tem muito a ver com a importância que você dá. Existem algumas coisas que a gente pega e deixa de lado, porque não é tão relevante. E existem algumas coisas que você prioriza pela relevância. A palavra de Deus, você precisa vir a esse lugar e dar a ela relevância, importância. A palavra que Deus vai falar hoje ao teu coração. Fala assim para alguém assim: hoje Deus vai falar ao teu coração. Dê importância, você tem que dar importância a isso, né? Razão porque você deveria ter um papel para anotar, deveria ter um bloco para anotar, um computador, um tablet, sei lá o que você anotaria aí, mas você deveria anotar isso aqui, tá bom? E a importância da palavra está naquilo que Deus está procurando em você através da palavra. Então Ele dá a palavra porque Ele está procurando em algo em você. Crê nisso? Então é isso, Ele está dando uma palavra porque está procurando algo em você, ok? Porque a palavra é semente, saiu o semeador a semear, ok? Então vamos lá. Versículo 30. Passei pelo sítio do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e vi que tudo estava coberto de mato e espinheiros. Havia ervas daninhas por toda parte, e o muro de pedras estava em ruínas. Vi aquilo tudo e pensei um pouco, e aprendi esta lição: para quem sempre dorme um pouco mais, para quem sempre quer tirar uma soneca, para quem só pensa em cruzar os braços e descansar e ficar à toa, a pobreza chegará de repente, como um ladrão, e a fome atacará de surpresa, como um ladrão armado. Até aí, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é a palavra do Senhor. Eu creio dessa forma, me coloco dessa forma, me posiciono aqui, crendo que a palavra é do Senhor, crendo que todos quantos aqui clamarem, pedirem sabedoria, irão receber. Por isso, Deus, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, Salomão está falando do que ele viu. Ele viu algo. Ele viu um lugar, e ele relaciona o lugar a pessoas. Ele viu algo, é como se ele falasse assim: passei ali, quem mora ali deve ser assim, né? Então ele passou por um terreno, viu algo e falou assim: a pessoa daqui só pode ser assim. Então ele viu dois lugares, duas coisas no lote, no terreno, e fala de duas pessoas. E nós vamos estudar uma delas hoje aqui. A primeira que ele fala nós não vamos falar, mas é perigoso, porque ele fala assim: eu passei lá e notei algo. Algumas traduções falam assim: eu considerei o que vi, e eu vi alguém preguiçoso. A preguiça é algo do qual você nem percebe que está se tornando, até que alguém venha e mostre uma situação diferente, e você acorda, porque na realidade você vai se acomodando, né? Você era mais e agora não é daquele jeito. Você está ficando preguiçoso, sem esforço, sem provocar mais atividade, sem fazer mais. Você está recuando. Você, nossa, eu lia, e agora? Agora você está ficando preguiçoso, né? Então ele fala sobre isso. Não é o assunto de hoje aqui. O assunto de hoje é o outro lugar que ele viu, no mesmo terreno. Ele viu, olhou, e ele viu, e ele viu uma vinha,
e ele relaciona a vinha do jeito que ele viu, porque não era normal isso, não era saudável do jeito que ele viu. Ele viu uma plantação, ninguém planta uma vinha sem saber plantar. Mas ele é incrível, na hora que ele vê, ele fala assim: é uma pessoa sem juízo. A palavra juízo é a faculdade de você observar, né? A pessoa ela não tem, ela está sem juízo, ela é uma pessoa totalmente perdida no que está fazendo, né? Como que uma pessoa planta uma vinha e deixa chegar nesse estado aqui, que eu até anotei aqui, ó, ele fala assim: tudo estava coberto de mato. Não é normal. Não é talvez um canavial. Você já deve ter visto um lugar de cana assim, que o mato cresce e tal. Não, uma vinha, não. E ele fala assim: o cara está sem juízo fazer isso, e vai perder tudo. Incrível. E o cara, não é possível ele deixar chegar nesse ponto. E aí ele fala assim: coberto de mato, não é normal. Quem planta uma coisa dessa não pode deixar chegar a esse estado. E ele não fala, tinha espinhos, né? Lá no Recanto, eu pedi essa semana para eles lá fazer a coroa, né? Porque o mato ele vai sufocando. Nós temos um pé de acerola lá, e um pé de figo, acho, sei lá o que é, acho que é figo. E as palmeiras, o mato ele vai sufocando, né? Então aí você faz a coroa, porque não, é sem juízo você deixar daquele jeito. E ele fala assim: e eu vi mais, e é o que me chama a atenção, eu vi ervas daninhas por toda parte. E o muro, olha, aí você teria que estudar um pouquinho mais, eu não vou ter tempo para isso. Isso não é normal. Isso para eles lá não é normal. Por isso que sempre você vai ver assim, quando fala da cidade desprotegida, uma coisa que para eles era muito relevante, muito importante, é muro. Quando Neemias chora, Esdras sente, por quê? Porque os muros estavam caídos. Isso não é normal. Não pode uma coisa dessa assim, não é aceitável, é sem razão, sem juízo, deixar chegar nesse estado. E ele fala assim: e o muro de pedras estava em ruínas. A pessoa só pode estar sem juízo, está sem a faculdade para observar o que está acontecendo. O preguiçoso, ele vai se acomodando. O sem juízo, ele não está mais tinando, o cara não está mais. Ele está se perdendo no que ele está fazendo, está jogando fora, vai perder tudo, está vivendo de qualquer jeito, ele não tem começo, meio e fim, ele está deixando correr. Ele gostou da música do Zeca Pagodinho, ele achou legal a música, e ele cantou, e agora está vivendo, e ele está deixando a vida levar. E isso para o sábio é algo sem juízo, fazer um negócio desse. A palavra de hoje, quero estudar com vocês aqui, é essa aqui, olha. Você tem metas para esse ano? Não ouvi assim, amém, aleluia, misericórdia, compaixão. Aí alguém agora que é muito espiritual, falei assim: mas o que tem a ver com isso? Deixa eu falar a você, todas as vezes que o Senhor vem a nós, Ele procura algo em nós. Todas as vezes Ele vai olhar o teu coração, porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus, Ele não quer encontrar um coração vazio, porque Deus não vê como os outros veem, Ele olha o coração. E nós somos desprovidos no coração de coisas. E Ele vem e sonda. Tenta imaginar isso que eu estou falando agora. Pela manhã o Senhor vem, sonda o teu coração, como o salmista fala no Salmo 139, tu me sondas
e me conheces, de longe sabe os meus pensamentos. Ele está procurando algo em mim, Ele quer encontrar em mim, e Ele quer se alegrar, como um pai que olha para o filho, quer ver coisas no filho, olha, quer ver paixão, quer ver anseios, quer ver, sabe, objetivos, quer ver no coração vontades, desejos. Porque olha para mim, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora imagina tanto poder, tanta vontade de abençoar, e eu te daria mais, Ele diz. E se isso não for suficiente, eu te daria mais. Ele quer fazer isso, Ele quer, só que Ele não encontra, porque a preguiça vai tomando conta do nosso coração, nós vamos mudando, e vamos ficando sem juízo diante de um Deus que pode todas as coisas. Ele pode abrir a porta que fechou, e Ele pode abrir um caminho que não há caminhos. Já falaram, não tem, mas Ele abre um caminho. Ele quer encontrar em nós alguém que grite aos céus, dizendo: eu creio, e eu vou buscar. E mesmo que alguém já disse não, aí mesmo que alguém já disse que não pode, que isso não é normal, não funciona assim, mas o Deus a quem eu creio se assenta no alto e sublime trono, e Ele está muito acima de todas essas coisas. Então você não pode dizer para Ele, porque agindo Ele, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está entendendo até aqui assim? Então Deus sempre vem e precisa encontrar em nós quase que um desespero. Nós temos que ser, aliás, vamos lá, fala para alguém que você queira falar isso, tá bom? Fala assim: nós temos que ser sempre agradecidos, mas não satisfeitos. Então eu posso ter pouco e sou agradecido, mas não estou satisfeito. Eu posso ter muito, sou muito agradecido, mas deixa eu falar uma coisa para você: eu quero mais. Eu falo, mas por quê? Porque eu sei que Deus pode. Deus pode, né? Você deveria notar isso: agradecido sempre, satisfeito. Para quem tem promessa de andar em ruas de ouro, no lugar onde não haverá lágrimas, onde a glória do Senhor vai estar lá, e eu vou estar com os meus irmãos, vou estar com a igreja reunidos, você acha que eu estou satisfeito? Eu quero chegar lá, eu quero ver tudo isso, né? E ele ainda fala, porque quando os discípulos falam assim: mas e nós que deixamos tudo, o que há para nós? E ele começa assim: aqui 100 vezes mais, e lá o porvir, a eternidade. Isso tem que provocar algo em mim, isso tem que provocar algo em mim, né? Então eu queria falar sobre isso. Você tem metas para esse ano? Ou você quer não, porque não é possível que alguém quer, é falta de juízo, né? Mais um ano, mais 365 dias, que daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai chegar, né? Então, algumas perguntas assim bem fáceis. Eu já vou começar aqui a estudar com você, mas quem você quer ser esse ano? Quem você quer ser? Onde você quer chegar? O que você quer viver esse ano? Viver. No retiro, aliás, irmãos, assim, se você puder orar por isso e me ajudar aí, começar a falar, nós vamos falar entre nós, né? Atos 29. Alguém vai falar: que isso, mas Atos acaba capítulo 28. Eu falei: então, mas essa igreja aqui, nós estamos querendo continuar com experiências, ainda que sejam experiências assim tão, mas a gente quer relatar que pessoas foram abençoadas, passaram por nós, foram curadas, foram transformadas, foram, né, receberam. Nós queremos continuar o livro, nós queremos na nossa vida, nós queremos. Então, Atos capítulo 29, nós queremos que Deus nos encontre nesses dias da nossa vida e veja alguém desesperado para que nós continuemos a escrever a Bíblia.
Alguém agora deve falando assim, isso é anátema. Não, não foi isso que eu falei. Porque nós somos carta escrita. Senhor, escreve em nós. Nós não vamos aumentar os 66 livros. Nós vamos continuar, dar andamento em nós. Em nós. Às vezes a gente quer que a pessoa leia a Bíblia sem ela ler em nós algo primeiro, né? Ela tem que ler algo em nós primeiro para depois ler a Bíblia. Quem entendeu isso? Né? Então vamos lá. Antes de começar a falar de metas, seria importante uma avaliação, né? Então você tem sempre que avaliar o estado que você está hoje e aonde você está hoje. Preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Metas, elas têm que partir sempre igual o sonho de Jacó. O sonho de Jacó, a escada não está nas nuvens. A escada toca o chão. É sempre assim, você tem que partir disso. Ele não vê uma escada, nossa, eu vi uma escada e ela chegava no céu e ela estava nas nuvens. Não, ela tocava o chão para mostrar onde é que você está. É aqui que eu estou. Né? Eu não tenho problema nenhum. Hoje eu estava orando aqui, não estou bem. A escada está no chão, mas eu vou subir. Eu vou subir. Né? Eu vou subir. Quero ler mais livros. Quero aprender mais. Quero conhecer gente boa, gente importante, gente que agrega, gente que fala na vida. Eu quero viver algo, né? Eu quero. Mais alguém quer? Então antes, assim, é importante você avaliar algumas coisas, né? Sempre que estabelecer meta, você tem que pegar e falar assim, mas eu tenho 10 reais. Mas eu quero chegar em dezembro, de 10 em 10 em 10 em 10, eu vou chegar Cotec. Quanto é que eu vou chegar? Janeiro eu estou com 10. Chegar em dezembro com 10, 10, 10, 10, 10, Cotec? 9 fora? Quanto? Alguém ajuda o Cotec. Donária falou 120 para ajudar ele. Soprou, fez assim, ó, 120. Né? É importante. Então, eu quero chegar de pouquinho em pouquinho, colocando meus né? Hoje eu tenho só 10. Né? Então não adianta eu falar assim, não, vou ter 1000. Não, mas me espera para você ver. Quando eu chegar em dezembro, eu vou estar com tanto, né? Olha como é que eu estou agora, assim, eu estou, nossa, passando um momento, uma luta tal, mas olha, até terminar esse semestre agora, eu vou estar assim, assim, estabeleça. Então o primeiro ponto é esse, ver o estado que você está, estica a corda, estica a linha, projeta em Deus, olha para Ele e projeta nele o que é possível, né? Hoje eu tenho tantos clientes, mas eu creio em Deus. É isso que eu quero falar. Então é sempre bom você ter esse estado, como você está hoje. Vamos lá, então vamos começar. Algumas coisas são importantes. Primeira coisa que eu quero aqui, para a gente estabelecer meta, é vida pessoal. Vida pessoal. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Quem achou? Todos acharam? Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Então a primeira coisa é isso, que ele está falando da vida pessoal para você estabelecer meta. Eu comecei do zero, e eu corri a corrida, completei minha carreira, guardei a minha fé. Então essa vida pessoal sua, você, é muito perigoso você ir no embalo dos outros, né? Razão porque muita gente está dentro da igreja, pessoas estão sendo abençoadas e ela está como alguém que está pegando a sobra da bênção dos outros, porque ela não entende o dela. Você tem que correr também,
Você não pode, e isso é um perigo, porque muita gente gosta que o pastor corra, o ungidão. Então o que nós temos lá? Nós temos um profeta, uau, ele é um homem de Deus, ele é o cara que jejua, ele ora, ele lê muito, ele sabe grego, hebraico, ele fala línguas estranhas, e uau, o meu pastor. Vou te dar uma notícia. É só isso aqui. Então, ok? Por favor. Então, o meu ministério tem a ver com a sua vida, acredita? A sua busca empurra a minha. Uma igreja sedenta provoca um púlpito transbordante. Então, você precisa entender hoje como que você define a sua vida hoje. Hoje, como está a sua vida hoje, né? É muito importante isso. Você deveria fazer essa anotação, né? Você está feliz como as coisas estão, né? Então, é muito importante. Lembra-se, eu posso estar sempre agradecido. Esse homem ficou sem juízo, sem capacidade, porque ele plantou vinha e abandonou. Você não queria mais, você não queria que a colheita dobrasse, você não queria, você tinha que regar, você tinha que limpar. Alguém entende de plantação aqui, gente? Você tem que limpar. Ele mesmo falou assim, ele limpa para que dê mais. Você tem que saber essa condição sua, pessoal, de vida, como é que você está em relação à sua saúde, suas metas pessoais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente dar testemunho, vai. Quem aqui quer emagrecer? Eu fico chocado com a Larissa dizer que quer emagrecer, cara. Isso me deixa no estado de nervo. Imagina ela olhar no espelho e falar assim, estou gorda. Cara, eu fico quase no estado de... Eu estou brincando assim, mas você tem que olhar para você, olhar hoje para você e estabelecer metas, né? Então, se você não olha para você e estabelece metas, você nem sabe se você pode ou não pode, você não sabe nem em que condições você está. O incrível é a pessoa fazer meta de algo que ela já tem. Mas você já tem, você está fazendo meta do quê? Ela nem sabe que tem, né? Eu quero, não, meu, isso já tem, vai mais, vamos embora, vamos crescer, né? Alguém está entendendo isso? Né? Estudar, ler livro, fazer amizades, viver situações pessoais, abre, amplia, abre os olhos. Vamos lá. Segunda coisa, a vida cristã. Aqui seria legal assim, que nota você dá de 0 a 10, sendo 0 inferno, 10 você está indo para o céu. Agora eu assustei, porque você ia dar 4, você ia falar assim, nossa, estou muito perto do inferno, né? Sua vida cristã. Às vezes, entenda isso, mas não imagina como se fosse uma coisa maluca da minha parte, não. Às vezes eu me vejo pregando em um lugar, e aí eu sei que uma hora Deus vai colocar. Eu me vejo lá pregando, falando, e eu me vi num lugar, falando para pessoas, e a palavra era assim, Satanás quis peneirar você. Essa avaliação da sua vida cristã, como você está, né? Como você está com Deus, como você está, você e você, não é os outros, não é como os outros te veem, não. Por isso que ele fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Ele fala, o pessoal está dizendo que o senhor é um profeta, eu sei, mas e vocês? O que você olhando para mim diz que eu sou, né? Essa avaliação da sua vida cristã. Por favor, olha,
pare de se esconder dentro de uma igreja. Eu penso que há mais salvação para quem está fora da igreja do que quem está dentro. Eu acho que há mais salvação para quem está passando um momento difícil lá fora, porque lá fora ela vai gritar: Deus me socorre, do que alguém que está dentro da igreja se enganando, se iludindo, né? Pensando que é o que não é. Razão porque a Bíblia diz que muitos naquele dia, pensando que, sem ter essa meta na vida de águas profundas, mediu 1000 côvados, eram águas no tornozelo, nos joelhos, nos lombos, e cheguei num lugar que eram águas que não se davam a nada. Nesse momento de você ter metas para a sua vida cristã, de orar mais, de ler mais. Quem quer isso? Diga amém. Eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero ter um relacionamento. Olhe para mim, não há limites para o relacionamento com Deus. Talvez haja, eu não saberia traduzir isso, talvez haja relacionamento, limite de relacionamento com uma pessoa. Talvez chegue um momento que não dá mais, só se a pessoa entrar dentro de você fisicamente, né? Porque você quer tanto, deseja tanto, que só se entrar dentro. Agora olha só, com Deus não há limite para um relacionamento com Ele. Não há. Então, quanto mais você buscar, Ele chega a falar assim: clama a mim e eu vou te responder coisas que são maiores ainda, grandes e firmes, que tu não sabes, né? Então, 2 Timóteo capítulo 2, eu vou ler o versículo 3, o 4 e o 15. Vou ler 2, 3, 4, depois eu pulo para o 15. Então ele fala assim, a respeito da vida cristã: eu vou estabelecer metas. Então, vive de verdade. Ele fala: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Aí sim, aí você pode estender meta, né? Aí você pode ficar uma meta para aquilo que você quer, né? Alguém está aqui que quer ser usado por Deus? Você tem que ser soldado. Você não pode ser, né? Qual que é o zero? O zero, você tem que ser um soldado, você tem que estar listado. Se nem soldado você é, né? Você nem faz parte, você nem se deu ainda, você ainda não falou sim ainda, né? Você ainda não falou sim ainda. Como bom soldado de Jesus Cristo, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a vida cristã, né? Essa é a vida cristã. Estar completamente, não sei se você lembra, alguns homens da família de Seva, possessos, eles falam algo que é muito interessante. Eles falam assim: eu conheço Jesus Cristo, e eu conheço Paulo. E olha para aquelas pessoas e fala: mas vocês, eu ainda, na vida cristã, no mundo espiritual, eu ainda não conheço vocês. Ainda não há relatos, ainda não há experiências ainda com o Senhor. Ok? Vamos lá. 3. Sua condição emocional, física e financeira. Sua condição emocional, física e financeira. Um dos grandes desastres da igreja é alguém querer servir a Deus com um estado emocional ruim. Isso aí causou grande problema na igreja. A pessoa ela não está bem, né? Ela não está bem. Então ela vem aqui na frente aqui, o que ela vai pregar? A boca fala, não é isso? Pode uma fonte de água doce jorrar uma água? Não pode uma água, não pode. Então muita gente emocionalmente instável, uma condição emocional desestruturada, sem ter cura, sem ter um período de cura, sem saber o que é sentar para ser ovelha, ser tratado também, para depois poder tratar, né?
Então, mesmo ferido, mesmo tal, ele vai falando e vai saindo. Só que ele não está percebendo que a condição dele não está bem. E aí ele quer crescer, igreja, vamos crescer, nós vamos para 1000. E ele tem problema, né? E aí tem problema financeiro. Pensou? E gera uma igreja com problemas financeiros. Então, por isso que põe em ordem a tua casa. Põe em ordem, porque você vai crescer. Você vai largar, põe em ordem, organiza as coisas. Se prepara para ter meta. Você tem que saber que condição que você está hoje, né? Senão você põe metas que você não vai suportar. O outro é velho. E você está buscando algo novo, vai romper, não vai aguentar o que você está querendo, né? Você está querendo viver algo do qual nem o seu emocional suporta. E o seu estado hoje, aí você entra na vibe, né? Você entra na onda, você entra no momento em que todo mundo está vivendo testemunhos e bênção, aí você compra o carro também, porque a igreja prega prosperidade e que tal, e você vai lá e compra 60 prestações, você compra lá o carrão lá, que está todo mundo falando. Só que você não avaliou sua condição financeira. Quem estava lá contando a bênção está nadando de braçada. E não ensinou você que primeiro você fecha a torneira, você guarda, você aprende a ter princípios, você aprende a ter o princípio da semeadura, você aprende a ser fiel, você aprende a ser íntegro, você aprende a ter uma vida mais simples. Tudo. O cara vai só no embalo, porque o outro está falando e estabelece meta. Não, esse ano, e aí se frustra. É o que tem muita gente dentro da igreja assim, frustrado, porque ouviu a bênção do outro e não conseguiu viver. Por favor, diga que você está entendendo até aqui. O medo está confundindo você, mas é importante você saber o seu estado. Qual que é o seu estado hoje, emocional, físico? Eu brinquei aqui, quem quer emagrecer, né? Talvez você está falando isso porque alguém falou para você, mas você realmente, você já viu isso? Ou você está bem consigo mesmo? Terceira carta de João 1:2. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então ele fala assim, eu desejo, olha o que ele está dizendo assim, ó, ele está falando assim, eu desejo que você vá bem, cresça, prospere, desenvolva. Onde? Tudo, todas as áreas. Então avalia isso. O que será que ele quis dizer? Emocional, físico, financeiro, relacional, né? Relacionamentos, tudo. Faz uma varredura. A hora que você fizer, desculpa, gente, estabelece metas. Não estabelece metas sem antes fazer. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que você tenha uma saúde. E ele está falando, não é uma saúde de uma dor que passa, uma vida sã, uma mente sã, uma alma sã, curada, uma vida curada. Apesar de que eu não tenho muito, eu estou bem, muito bem, graças a Deus. Durmo bem, acordo bem, como bem, eu estou bem, ok? Beleza, agora eu vou ter, agora eu vou começar a encaixar as coisas, né? Então é isso que ele está querendo dizer, desejo que você vá bem em todas as áreas. Todas as áreas. Provérbios 27, 23, 24. Procure saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Procura saber, né? Como é que estão lá? Vai lá no campo, né? Ah, eu tenho 100 ovelhas, vai lá, conta de novo, tem 100 mesmo? Você está fazendo projetos sem fazer o balanço. Vocês sabem que banco tem lucro astronômico? Quem sabe disso? Eu fui bancário muito tempo. Quem sabe que banco, gente, banco, ele não tem prejuízo. Se ele tem prejuízo, ele para.
e joga, aí o governo tem que se virar. Banco, acionistas não tem prejuízo. Agora, por que banco tem lucro? Porque ele tem balanço. Ele fecha as contas. Se você é gerente de banco, você tem que fechar lá. E tem que bater. Nós nunca fechamos, a gente nunca fecha. Você fecha seu mês? Porque você sabe quando você ganha, mas quando você gasta, você sabe? É legal ver vocês fazendo assim, parece aqueles cachorrinhos dentro de carro, já viu? Gente, eu já tive em cada lugar que a pessoa falou, não, aqui está, eu falei, então tá, qual que é o saldo? Eu não fechei ainda. Tá, mas qual o saldo? Você tem que ter um saldo. Quanto é que você tem? Eu tenho um monte. Estou profetizando. Tem um monte. Quanto é esse monte? Você não sabe? Ok. Falei tudo isso para agora estabelecer metas. Vamos lá? Gente, olha, eu não vou nem falar de pastoreio, né? Que esse ano completa 25 anos. Vou falar de vida com o Senhor. Né? O que eu vi de gente receber bênção e perder bênção, você não faz ideia. Hoje no Globo Esporte, eu estava lavando louça, pode falar isso? E estava mostrando os atletas que ganharam fortunas e hoje não tem nada. O cara morou numa casa com 109 cômodos. Gente, isso é loucura. Acho que alguém falou para ele, você tem que ter essa casa para dizer que tem. Hoje não tem nada. Mostrou um jogador de futebol que ele hoje é manobrista. Não tem nada. Toda a fortuna que ele ganhou, manobrista de caixinha. As pessoas dão caixinha para ele. E foi campeão brasileiro. Ganhou muito. E perdeu tudo. E aí o sábio olha e fala assim, é sem juízo. Por quê? Porque como é que tem vinha e deixa isso correr solto, não tem uma meta, não tem uma prioridade, não tem planos, não tem nada, não pensa. Gente, por favor, olha aqui para mim, eu vou falar aqui para nós, todos aqui. É sem juízo ter filhos e não ter meta na vida. Por que você pôs filho no mundo? Você não tem uma meta que seus filhos vão viver melhor que você. Sonho de consumo, de vida, que não vão passar a vergonha que eu passei, de ir lá que a mãe dava uma moeda, mandava no seu Aleixo, no Coelho Neto, que alguém é do Coelho Neto aqui, gente, sabe que eu estou falando do seu Aleixo? Só do Daniel do céu, nós dois estamos assim num estado. Seu Aleixo, comprar um pão, e o cara do balcão perguntava, o que é que embrulhe? Passava o café, mandava comprar um pão. No caminho, gente, você acha que eu fazia o quê? Comia. Aí hoje eu vou na padaria, faço compra. Aí Luiz fica brava, falando, Delícia, tem que aprender a ir na padaria. Eu falei, Loíde, eu chego lá, tem um pão de coco, pão de creme com coco, pão de milho, pão de leite, pão doce, pão francês com queijo. Quero 3 desses, 4 desses, 2 desses. E nem como, mas dá uma vontade. O bolo de casa, eu já falei isso, que eu não sei o que aconteceu com o bolo lá em casa. O bolo de casa, na forma, ficava desse finura assim, ó. O bolo da cantina do Costa Braga, da tia Ninha do Costa Braga, era desse tamanho o bolo. Eu ia lá no vidro, ficava olhando, queria saber por que o bolo tinha aquela altura, aquele tamanho de bolo. Cortava aquele negócio desse tamanho, e o de casa era desse tamanho. Eu falei, não é possível. Sonho era comprar o bolo da tia Ninha. Sonho. Tocava o sinal do colégio,
Todo mundo descia para a cantina, eu também ia. Chegava lá que eu lembrava que eu não tinha dinheiro. Eu falava, o que você veio fazer aqui? Só lá que eu lembrava que não tinha dinheiro. Descia igual todo mundo. Mas hoje, quer ver, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Só alguns aí não vão rir, mas quem soltou pipa? Ok. Mas quem tinha que ficar amarrando linha, porque não tinha linha? Você levantou a mão porque você roubava a linha dos outros. Baixa a mão. Na casa de Deus a revelação. Agora imagina quem colou pipa, colou a linha, colou papel com arroz, cola de trigo. Aí começou a trabalhar. Um dia chega, compra. Chega assim do cara que está soltando com a lata de linha, com a pipa. Você chega e fala assim, eu quero a pipa e a linha, quanto você quer? Olha que coisa. Gente, é algo maravilhoso para quem nunca teve. Então a pergunta que eu faço é, até quando você quer continuar não tendo, né? Não sendo, não vivendo, não experimentando, né? Eu comecei para o sertão em 2018, nós estamos em 2023, até hoje eu ouço pessoas falando assim, ai pastor, como eu queria ir. Do 2018, 2023, você ainda está assim, queria tanto ir. Poxa, de 2018, se você não conseguiu juntar dinheiro até agora, para ir viver isso, não vai conseguir nunca. Você pode dizer amém? Ok, então, pergunta para a pessoa do lado assim, você tem alguma meta para esse ano? Vamos lá. Como ter metas na vida? Outra a parte importante aqui, olhe para cá, a parte importante disso aqui. Talvez você fale assim, mas olha aqui, porque Deus quer achar isso em você. Ele quer quebrar os seus limites. Ele quer romper. Olha, pensa numa alegria do coração de Deus por honrar você. Honrar você. Te fazer chegar lá. Né? Te fazer chegar lá. Pensa na alegria do céu. O céu é nossa testemunha. Né? Então vamos lá. Como estabelecer metas? Primeira coisa, aí você vai ver que agora é sério, né? Busque direção de Deus para a sua vida. Gente, não é brincadeira não. Você vê uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus estabelecer meta que não tem nada a ver com o que Deus quer para ela, isso é sem juízo. Isso é sem juízo, desculpa, isso vai te tirar do altar, isso vai te tirar da igreja, isso vai te tirar do melhor de Deus. Minha meta esse ano, eu vou ter um carrão zero. Mas espera aí, esse carrão zero que Deus pode, vai te levar mais perto dele, mais na obra, mais no relacionamento com ele, servir mais pessoas, viver algo tremendo com Deus, ou é algo do qual supre uma vaidade sua e torna Deus segundo plano da sua vida, porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Eu posso ter um carrão valendo eu nem sei quanto, mas se precisar vir a pé para a casa de Deus, não tenha dúvida, porque o meu coração clama pela casa de Deus, clama pela obra de Deus. Alguém pode dizer amém? Então a primeira coisa, busca uma direção de Deus. Não, pastor, esse ano eu vou juntar 10 mil. Se alguém estiver pensando nisso, eu concordo com você. Mas, se o Senhor te pedir 9, pastor, então vou ter uma meta só de 1000. Mas se ele te pedir 900,
Não, então eu vou ficar só com 100. Mas se ele te pedir 90? O que você não está contando e não sabe e não está preparado é que aquele que te deu é poderoso para fazer até mais que isso. Ele pode te dar muito mais que isso. Então busque direção de Deus, busque, porque Ele quer te honrar. Mas busque onde eu começo, Senhor, onde eu começo? E talvez Ele vai te levar a um momento mais com Ele do que ter, mais ser do que ter. Talvez a maior meta que Ele está querendo de você é que você seja, a ponto dele poder dizer: viste o meu servo, para depois liberar, porque Ele pode fazer isso. Então, essa direção é muito importante, o que fazer, como fazer, aonde chegar, ser o quê, viver o quê, é a direção de Deus para a nossa vida, porque olha só, quando a direção é dele, o resultado é dele, e agora pensa no meu resultado e o resultado dele, é sem medida. Quem pode dizer amém? Então vamos lá, Provérbios 16, 1, 3 e o 9. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Diga amém. Muitos planos, muitos, Senhor, aqui ó. E aí ele fala assim: mas esse ano vai ser um ano seu comigo. Vou te levar a experiências que você nunca teve. E aí o que eu faço? Em detrimento de outros, sim, Senhor. Sim, Senhor. Não tenha dúvida. Não penso duas vezes se é isso que Ele está me chamando, se essa é a direção dEle para mim. É muito melhor que o carro, é muito melhor que a viagem, é muito melhor, porque no tempo certo Ele vai me dar todas as coisas. Então minha meta é a vontade dEle, é Ele falar comigo, é Ele me dar algo. É a primeira coisa, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas que eu quero, porque eu não estou satisfeito, eu estou agradecido, eu quero, mas Ele dará. Porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor, é Ele. Eu quero muito ir, mas se o Senhor quer que eu fique, eu fico. Eu quero muito ter, mas se o Senhor quer que eu abra a mão, eu abro. A minha meta maior, meu desejo é sempre te adorar. Meu desejo é sempre te adorar. Não é isso? Meu desejo é sempre te agradar. Então busca a direção. Tem um tempo com Ele lá. Quem crê que Deus vai falar? Ok? Vamos lá? Como então estabelecer metas? Como que eu faço metas? Busque a direção de Deus. Segunda coisa aqui, escreva as suas metas. Fala para duas pessoas isso. Escreva as suas metas. Você pode falar mais alto? É muito legal. Você fala: você tem meta? Tenho. Onde é que estão? Tá. Escreve. Tira aquele imã que está na geladeira pendurando conta da Saeg. Tira de lá. Geladeira não é para congelar conta. E põe suas metas assim na frente, assim, ó. Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Olha aqui para mim, só um minuto só. Você imagina assim, a pessoa viu. Ela pode falar do que viu. Eis que vejo. Mas ele está falando: então, mas escreve, para ninguém roubar isso de você. Escreve, torna bem legível aos teus olhos, né? Porque a lâmpada do corpo são os olhos. Põe nos teus olhos, né? Escreve.
grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo na sua vida. Estou lendo no meio da revista, né, atualizado. Até quem passar um pouco longe de você, olha, recebe essa palavra, vai saber que você é uma pessoa que tem metas na vida. Isso faz com que todo preguiçoso fuja da sua vida. Por quê? Porque a sua velocidade não permite um preguiçoso perto. Você está vivendo uma outra cadência, uma outra velocidade. Você tem muita coisa, é Cotec meu esse ano. Não dá para perder tempo com conversa, cara. Vou prestar um concurso. Você tem que ir para uma outra classe. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, as minhas atitudes eram de menino. Agora, eu quero ser homem. Eu abandonei as coisas de menino, passei para uma outra classe. Quem está entendendo isso? Então, isso é muito sério. Escreve, torna isso claro na sua vida. Alguém aqui gostaria de ter um relacionamento maior com Deus? Então, mas você não está escrevendo isso, ninguém sabe. Por isso que as pessoas chegam perto de você falando besteira, falando bobeira, brincando, falando umas coisas que não tem nada a ver, que você não deixou claro, você não falou. Eu estou nessa agora, a minha vida agora é isso, entendeu? Quem aqui já recebeu visita na hora de culto, que você estava saindo de casa? Quem? Gente, isso é algo que não acontece na minha vida. Imagina a pessoa falar assim, vou lá na casa do Vanderlei. Não, desculpa. O máximo que você vai receber. Porque claro que eu vou na igreja, vou estar lá. Ah, mas é que estava chovendo, eu pensei que você não fosse. Está de brincadeira. Não, é que estava frio, eu pensei que você não fosse. Foi algo do qual eu escrevi na minha vida. Eu vou, eu faço parte, eu sirvo, eu trabalho lá, eu não posso deixar de ir, não tem como. É como se eu, por favor, vou pedir sua compreensão no que eu vou falar agora. É como se eu estivesse falando para muitas coisas, a vida que eu quero viver. Eu vou falar algo agora, entenda isso. É como se eu falasse para a doença, não me pega, porque eu tenho que ir. Quem está entendendo? É como se eu falasse isso, para o mal-estar, sabe? E às vezes pega, não pega? Às vezes você está mal para caramba, está com uma dor, mas eu estou escrevendo, eu estou tornando claro isso. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma obra, eu estou fazendo o que eu posso, eu estou tornando bem claro isso. Eu estou tornando assim até para mim mesmo, para minha preguiça. Torna isso legível na sua vida. Não quero mais andar com gente ruim. Não quero mais isso. Não quero mais, eu não quero. Você acredita que Deus vai começar a colocar pessoas certas na sua vida? Torna claro isso. Fale. Senhor, hoje eu quero te servir. Senhor, eu quero isso. Eu quero. Último. Como então estabelecer metas, gente? Primeiro, busca a direção de Deus, né? Segundo, escreve o que Deus vai falar com você, vai estabelecer metas com você. Ele vai fazer isso, vai direcionar você completamente para coisas que você vai se assustar, né? E por último, trabalhe, não tenha medo de trabalhar, né? O sábio falou assim: a pessoa só pode ter perdido o juízo porque ela plantar e cruzar o braço, e agora está tudo lá caído, tomado de mato,
tem erva daninha, está um caos. O cara plantou e sem juízo, parar de trabalhar, sem juízo, assim, amolecer, ficar preguiçoso. Não, trabalhe mais, vai mais, né? Mais suor, mais transpiração, mais... A Bíblia fala assim: dá muita ocupação, vem sonhos. É de gente que está 1000 por hora, vem sonhos novos, sonhos. E sonhos é a linguagem de Deus para te abençoar. Trabalha. Eu vou ler a história dessa mulher aqui, que está em Provérbios 16. Aqui, Provérbios 16, Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 13. E eu termino com esse texto aqui. Foi dado uma palavra a respeito dessa mulher, dizendo que ela é uma mulher virtuosa, né? E seria importante a gente achar essa virtude no texto. Onde é que está essa virtude toda? E que mulher é essa? Por que falaram isso dela, né? E é incrível, se você espremer o texto, vai sair um suco. Trabalho. Pensa numa mulher que trabalha. Quem viu falou assim: essa mulher, o valor dela excede o de rubis. É muito valor que tem essa mulher, porque ela trabalha muito. É uma pessoa que acorda sabendo o que vai fazer, e sabendo o que quer fazer, e sabendo como quer terminar o dia. Ela sabe, está preparada para o que der e vier, né? Provérbios 31, 13. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que mesmo que não tenha perto, ela não cruza o braço, ela não fala, ela não dá desculpa. Ela não é uma pessoa que ela fala assim: mas não tem mais, interessa se é longe. Ela vai buscar o jeito, ela dá os seus pulos, ela trabalha, né? Ela arruma um jeito de aumentar a renda, ela dá um jeito de pagar pelo curso, ela dá um jeito de extrair mais, de espremer mais. Ela não cruza o braço. Se é longe, ela vai longe. Como fazem os navios que carregam mercadorias. Olha a comparação dela. Essa mulher parece aqueles navios doidos, cara. Aqueles que vão longe, depois de dias eles voltam. Ela é assim, não para até que encontre. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade. Preste atenção aqui. Examina e compra uma propriedade. Com dinheiro que ganhou. Não é com que gastou. É com o dinheiro que ganhou, que ela compra. Ela sabe quanto ela ganha. E o que ela ganha não está ligado a gastos, mas a investimentos. Por quê? Porque a meta dela agora é essa. Sabe como é que termina a história dela? Ela ri do futuro. Por quê? Ela estabeleceu metas agora. Há versões que diz, ela não tem medo do futuro. Por quê? Porque ela estabeleceu metas. Ela não gasta agora. O que ela ganha, ela faz mais dinheiro. A isso dá-se o nome de investimento. Ela investe. Investe nela, investe na vida cristã, investe no emocional, no físico. Ela investe. Porque vai chegar uma hora que ela vai cruzar o braço.
porque teve metas, né? E faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Eu chego a acreditar que essa mulher é muito bonita. Eu chego a acreditar que ela é muito bonita, porque uma pessoa assim se cuida. Mas como é que tem tempo? Tem. Mesmo fazendo tudo isso que ela faz, ela se cuida. Ela não é relaxada. O preguiçoso é relaxado. O preguiçoso, ele não está percebendo que não está bem. Ele não está bem, não está bem, e vai ficando mal. Vai ficando mal, né? Então, eu queria falar isso com vocês hoje. Você tem metas para esse ano? Porque esse ano vai ser extraordinário. Não pode ser extraordinário porque você falou amém. Tem que ser extraordinário porque você está trabalhando para isso. Fica de pé.